Olá, tudo bem com você? Eu estou aqui para refletir e estudar a palavra de Deus com você. E neste momento eu quero estudar sobre a questão do casamento, o que é casamento, o que Deus deixou como princípio de união, né? E, é, e a nossa ideia que a gente tem sobre casamento, ok? 1 Coríntios 7 diz assim, versículo 1 e 2. Ora, quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas por causa da fornicação, cada um tem a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido, né? Bom, até eu estava lendo agora em outra versão, João Ferreira de Almeida também, mas outra versão diz assim, usa a palavra prostituição ao invés de fornicação, tá? Mas, enfim, a questão é que essa palavra fornicação, eu fiz um vídeo outro dia só sobre isso, e é bem interessante que ela é uma palavra genérica para se referir a vários pecados sexuais, a todo tipo de pecado sexual, basicamente, né? Enfim, o fato é que a Bíblia aplica essa palavra fornicação a diferentes tipos de pecados sexuais, que seriam o quê? Transgressões de mandamentos específicos da lei de Deus, ok? Então, se você quer saber o que é errado sobre relacionamento, estuda a lei de Deus, ok? Então, o capítulo anterior mesmo aqui fala que a prostituição como sendo fornicação. Lá em 1 Coríntios 5, outro capítulo, Paulo aplica a palavra fornicação a um homem que estava tendo relações sexuais com a esposa do seu pai, né? O que viria sendo a sua madrasta, o que também era proibido lá em Levíticos 18, se eu não me engano. E aí também tem Judas, capítulo 1, versículo 7, que fala sobre Sodoma e Gomorra, que estavam também cometendo fornicação. E essa fornicação era relacionamento antinatural, né? Que era o homossexualismo. Aí também 1 Coríntios também, capítulo 10, versículo 8, fala que o povo de Israel cometeu fornicação quando eles estavam casando com mulheres pagãs, ok? Então é transição de um outro mandamento que Deus tinha mandado, que não se unisse com pessoas pagãs, que adorassem outros deuses, né? Agora, vamos seguir estudando aqui sobre a ideia de casamento. Se você acompanhar aqui, capítulo 7, os primeiros versículos, você vê que aqui está falando muito sobre a questão da relação sexual, né? Aí vamos para o versículo 7. Ele fala que ele queria que todos, né, fossem como ele, né, sem casar, que pudesse, se tiver continência sexual, né? Mas Deus deu um dom diferente a cada pessoa, né? Aí no versículo 9, 8 e 9 diz assim: digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que é bom ficarem como eu. Mas se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Só uma observação aqui no versículo 8, interessante. Eu vou fazer um vídeo mais sobre isso depois. Mas esses solteiros e viúvas aqui, isso também é interessante a gente entender e pensar sobre a ideia e o conceito de solteiro, né? Ao mesmo tempo que a gente está estudando aqui a questão, a ideia sobre o que é casar, o que é ser casado, o que é ser solteiro. Dentro desse pensamento aqui, da ideia bíblica e o que Paulo transmite, solteiro não é a pessoa que nunca casou. Ok, solteiro realmente assim como o dicionário, a definição original da palavra solteiro se refere, que é a pessoa que está sozinha, né? E essa palavra aqui, nesse versículo, se refere à pessoa que por alguma situação ela já tinha sido casada, ok, ela já não estava mais casada. Até porque o conselho para as pessoas que nunca tinham casado, que são os virgens, né? As pessoas virgens, está mais embaixo, ok? Mas bem, então vamos voltar à questão, né?
E aí muitos querem dizer assim, né, que, por exemplo, aqui é melhor você casar do que abrasar-se. E aí muitos querem dizer assim, não, é melhor você casar do que tá fazendo sexo. Vamos falar bem abertamente aqui. Do que tá, né, fazendo sexo aí fora do casamento. Você tá em fornicação. Nada a ver, não tem nada a ver. Não é isso que o texto está dizendo aqui. Não tá isso aqui. Até ao contrário disso aí. Veja que o contraste que o texto faz, que Paulo faz ou você está casado ou você está então ardendo em desejo, que seria o que? Não praticando sexo, não tendo relação sexual. Você está ardendo em desejo, tá? Um desejo contido, reprimido, ok? E o casar-se então seria realmente ter a relação sexual, uma união afetiva com essa pessoa, ok? Ok. Até aí. Então, você vê no capítulo anterior, 1 Coríntios 6, ali dá a ideia de que aquela união, aquele princípio que Deus deixou de deixar pai e mãe unir-se à sua mulher e tornar-se uma só carne, refere-se à união sexual. Porque ali em 1 Coríntios 6 ele fala que se você se une a uma prostituta, você está se tornando uma só carne com ela, ok? Do modo errado, né? Mas é isso. Então, muitos alegam e defendem a necessidade de haver um contrato formal para ser aceito por Deus, para estar... Isso são tudo ideia da tradição e conceito humano, não é bíblico, ok? E muitos se apoiam, por exemplo, mas você tem que ver como é que eram os casamentos no tempo bíblico. Não importa casamento no tempo bíblico, ok? Porque era cultura e não é um requerimento de Deus. Qualquer pastor, líder religioso ou teólogo honesto e sincero, ele sabe que o fato de a Bíblia relatar um costume ou uma cultura não torna esse costume, essa cultura, um princípio, um requerimento de Deus, ok? Jesus foi na festa de casamento, não torna a festa de casamento um requerimento de Deus, ok? Então, e os contratos que o povo de Israel tinha de casamento não torna esse contrato um requerimento de Deus, um princípio moral, né? Até porque, por exemplo, o povo de Israel costumava a ter o dote, por exemplo, mas nenhuma igreja cristã ensina isso como requerimento para casamento. E aí, como é que fica? Então é totalmente incoerente você se apoiar num aspecto da cultura bíblica e deixar o outro de lado. Okay? E também isso é muito importante a gente entender no dia de hoje, porque muitas igrejas, né, dizem que, por exemplo, quem está em uma união estável, por exemplo, né, conforme a lei do Brasil reconhece, né, a união estável de duas pessoas como um casamento legítimo, um núcleo legítimo de família, e concede direitos iguais a quem está casado no papel, né, com documento e tal. Só que as igrejas, na sua ideia distorcida do que Deus quer, né, as igrejas negam, por exemplo, o batismo a uma pessoa que está casada, né, está unida, está vivendo juntos e tal, mas não tem um documento formal. Então é uma ideia totalmente longe do que Deus deixou de moralidade, de princípio de casamento. As igrejas negam e impedem a esses casais a participarem, a fazerem diversas coisas, inclusive Santa Ceia, né? Já vi falar nisso, o que não tem nada a ver. Aqui são ideias, são tipo os fariseus, que inventam regras onde não existe, né? Que põem fardo nos ombros das pessoas, né?
que eles mesmos não podem carregar, como disse Jesus, né? Mas enfim, tem um relato também, deixa eu ler aqui para você, Gênesis 24, 67, que diz assim, ó, sobre a história de Isaac, né? E Rebeca. Então diz assim, Isaac levou Rebeca para a tenda onde sua mãe Sara havia morado, fez dela sua esposa, e muito a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Ok, então você vê que aqui não houve cerimônia, não houve documento, não houve juiz, não houve pastor, não houve nada, ok? Então, e o mais interessante é que o texto diz que Isaac fez de Rebeca então a sua mulher, né? Aí a gente vê por aí pastores, padres, líderes religiosos dizendo: eu vos declaro marido e mulher. Como assim declara marido e mulher? Segundo esse texto aqui, Isaac fez Rebeca sua mulher pelo ato sexual, né? Então, quem são os líderes religiosos ou juiz de paz para declarar uma pessoa marido ou mulher? Eu não estou dizendo que isso é errado, ou que é feio, ou que não deve ser feito. Não. Os casamentos, tanto no civil como religioso, podem ser feitos, são bonitos, tem todo algo bonito, mas não é aquilo ali que torna a pessoa um casal, né? Torna a pessoa marido e mulher. Então, que Deus abençoe você, que você possa estudar a Bíblia se esvaziando primeiramente daquilo que foi ensinado a você. A gente precisa desaprender muitas coisas. Você possa ler a Bíblia tirando os óculos, né, tirando a lupa da religiosidade, daquilo que foi ensinado para você, para que você possa, ao ler o texto, absorver a ideia que o autor está transmitindo e não aquilo que foi transmitido a você. Então, que Deus abençoe você. Se por acaso você está unido com uma pessoa, mas não tem um documento formal, não deixe que ninguém coloque culpa sobre você, dizer que você está em fornicação, em adultério. Mentira, isso não tem nada a ver. Não é bíblico, ok? Então, que Deus mantenha a sua fé, que você possa viver com o mínimo sem culpa daquilo que as pessoas tentam colocar culpa, né, em você, que você possa estudar a palavra de Deus para que assim possa viver realmente sem culpa e entender o que é certo e o que não é, apenas de acordo com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Okay? Quer saber o que é certo e o que é errado em relacionamentos, em sexualidade? Leia a lei de Deus, a Torá. Ok? Deus abençoe você. Eu seguirei aqui postando vídeos sobre esse assunto e outros textos difíceis da Bíblia também. Que se você gostou, dá o seu like aí e se inscreve no canal e deixa aí seu comentário também. Deus abençoe você.